Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós aqui estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor e vamos aqui dar continuidade no livro de Atos, Atos capítulo 7, onde nós estamos aqui analisando a pregação de Estevão. E aqui então nós vamos chegar aqui à conclusão da pregação de Estevão, as suas falas finais. Então é aqui e hoje nós analisaremos apenas o versículo 51. Porque o versículo 51 aqui, como podemos dizer, tem pano para manga. É muita coisa para analisar aqui, então a gente vai ficar somente no versículo 51. Então, de antemão, eu quero ler este versículo, depois a gente vai reler ele mais um pouco, mas vamos ler aqui inicialmente para que você tenha em mente o que Estevão está falando aqui. Diz assim o versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, aqui Estevão está chegando no final da sua mensagem, da sua pregação, e ele, depois de fazer todo esse resumo do Antigo Testamento que nós analisamos, falando do Antigo Testamento e levando o seu público a entender que de fato Jesus era o Messias, então ele chega aqui no versículo 51 como se fazendo um exame de imagem. Ele está olhando para o seu público e falando, olha, vocês são um povo de dura cerviz, vocês são um povo de coração endurecido e vocês estão resistindo o Espírito Santo, assim como os seus pais, no passado, eles resistiram à voz do Espírito Santo, vocês também, mais uma vez, e agora também estão resistindo à voz do Espírito Santo. Meus irmãos, o que Estevão está ensinando e o que a Bíblia ensina para nós? Que a salvação, ela é gratuita e a salvação é oferecida à humanidade por Deus e oferecida a todas as pessoas. Deus, quando ele desceu aqui na terra, em Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz, ele morreu pelos pecados de todas as pessoas do mundo. Foi esta oferta de salvação que ele oferece para as pessoas, que ele oferece para a humanidade. Agora, o homem ele precisa dar uma resposta para essa oferta de salvação. O homem precisa responder a este presente que Deus oferece gratuitamente ao homem por causa do grande amor de Deus. O homem, então, ele pode resistir a esta oferta de salvação, resistir ao Espírito Santo, ou então ele pode aceitar. A salvação, ela é dada desta maneira e é recebida desta maneira, mediante a fé que o homem, então, deposita em Jesus Cristo, ele aceitando ou ele rejeitando a mensagem do Evangelho. Mas, meus irmãos, infelizmente, muitas igrejas hoje em dia estão aderindo uma maneira mais calvinista de interpretar a Bíblia. Uma maneira onde todas as coisas já foram predestinadas e todas as coisas já foram pré-ordenadas por Deus. Homens e mulheres já foram escolhidos para a salvação e homens e mulheres já foram escolhidos para não serem salvos. Nessa ideia mais predestinista, nessa ideia mais calvinista, a Deus, antecipadamente, antes da criação e da formação do mundo, ele já escolheu quem seriam as pessoas que seriam salvas. Isso aí seriam chamados os eleitos de Deus, as pessoas às quais ele selecionou para essa salvação. Então, nessa grande massa da humanidade, Deus escolheu um pequeno número para receber a salvação. E Deus deixou, ou melhor dizendo, escolheu a maioria para serem reprovados, para irem para o lago de fogo. Então Deus já predestinou quem seria salvo e quem não seria salvo, segundo esta visão interpretativa calvinista, que, diga-se de passagem, não é uma interpretação fiel às Escrituras. Mas não apenas isto, eles não acham que apenas Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Na visão deles também, Deus já pré-ordenou todos os eventos da história, tudo já foi decretado e pré-ordenado por Deus, escrito de tal forma que nada pode acontecer diferente. Ou seja, Deus já escreveu a história,
tudo nos seus mínimos detalhes. Inclusive, por exemplo, eu estou aqui neste momento fazendo esse vídeo, falando com você, porque Deus já tinha escrito que isso acontecesse. As emoções e pensamentos que eu só tenho porque dentro dessa visão, Deus já pré-ordenou que eu as tivesse, esses tipos de emoções, esses tipos de pensamentos. Ou seja, se hoje eu não abraço uma interpretação calvinista, isso significa que Deus no passado já tinha pré-ordenado que eu não fosse calvinista e não abraçasse essa visão. Na visão calvinista, tudo já está predestinado por Deus. Ainda que eles tentem falar que existe uma certa liberdade humana, uma responsabilidade humana, só que, meus irmãos, a pré-ordenação de Deus automaticamente anula qualquer tipo de escolha humana. Então, se eu agora estou levantando minhas mãos, é porque, na verdade, Deus já tinha pré-ordenado. Eles vão tentar explicar dizendo que eu também tenho uma liberdade, mas que a gente não consegue casar estas duas coisas, e isso aqui é a questão do mistério, essa soberania exaustiva de Deus no sentido de pré-ordenar tudo e a responsabilidade humana. Seria algo inexplicável, que está no secreto de Deus. Mas não, isso aí, na verdade, é um buraco que o próprio calvinismo acaba fazendo e caindo nesse buraco. É uma rua sem saída que eles próprios criam por causa desse tipo de interpretação que, como eu disse, não é fiel às Escrituras. Então, meus irmãos, infelizmente muitas igrejas têm abraçado esse tipo de interpretação, muitos membros de igreja têm abraçado esse tipo de interpretação, e nisso eles vão dizer que o homem não pode resistir ao Espírito Santo. O homem não pode resistir ao Espírito Santo. Por quê? Pois o chamado de Deus ele é eficaz. Então, Deus ele muda a vontade do homem para que o homem receba e creia na mensagem do Evangelho. Então, na visão deles, como o homem está morto espiritualmente, e na visão deles, ser morto espiritualmente é ser incapaz até de dizer sim para a mensagem do Evangelho, incapaz de usar sua volição para responder à mensagem do Evangelho. Então, já que o homem está nessa condição, Deus então tem que, antes de salvar ele, precisa regenerar, trazer ele à sua vida espiritual antes da fé, antes dele crer. Para depois disso, Deus mudar as suas vontades, os seus pensamentos, Deus mudar ali os seus desejos, e aí sim a pessoa então vai escolher a Cristo, aí sim a pessoa então vai ter a fé para depositar em Cristo. Então, na interpretação calvinista, é assim que acontece a mecânica ou a sequência da salvação. Mas, meus irmãos, este versículo de Atos 7,51 é uma pedra no sapato para esse tipo de interpretação calvinista. Quero ler de novo. 7,51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, a Bíblia está deixando clara neste versículo, e não apenas nesse, em muitos outros versículos, que existe a possibilidade do homem resistir ao Espírito Santo. O calvinismo inicialmente diz que não existe a possibilidade do homem resistir ao Espírito Santo, porque senão isso faria do homem ser mais forte do que Deus. Então é essa a conclusão que eles chegam. Mas a Bíblia está dizendo claramente que sim, o homem pode resistir ao Espírito Santo. E isso, evidentemente, não faz nada do homem ser mais forte do que Deus, nada. Mas existe a possibilidade, sim, do homem resistir ao Espírito Santo. Inclusive, a maioria da humanidade está resistindo ao Espírito Santo. Porque pelas palavras de Jesus Cristo, mais são os que vão para o inferno do que os que vão para o céu. É por isso que Jesus Cristo disse sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo. São muitos os que entram por essa porta. São muitos os que entram por esse caminho que é largo. Então Jesus Cristo já de antemão está revelando para nós que o número de perdidos é muito maior do que o número de salvos.
Mas isso foi porque Deus escolheu salvar apenas um pequeno número e ignorar a grande maioria? Ou, melhor dizendo, escolher a grande maioria para o inferno? Não, jamais. Então a gente tira essa responsabilidade das costas de Deus e coloca nas costas do homem, porque Deus deu ao homem essa responsabilidade de escolha. O homem ele pode resistir ao Espírito Santo, como ele também não pode, se assim ele o quiser, resistir ao Espírito Santo, mas aceitar a mensagem do Espírito Santo. Meus irmãos, alguns outros calvinistas vão dizer e tentar explicar, não, de fato o homem ele pode sim resistir ao Espírito Santo, mas somente o homem que já foi reprovado por Deus. O homem que não foi eleito por Deus, ele vai resistir ao Espírito Santo. Então perceba que agora, para não ficar talvez tão feio, alguns aí começam a explicar que não, existe sim a possibilidade do homem resistir ao Espírito Santo, mas quem é que resiste? São aqueles a quem Deus não escolheu para a salvação. Eles então irão resistir à voz do Espírito Santo. Meus irmãos, essa tentativa ainda, vamos dizer assim, de tentar limpar um pouco a barra do calvinismo, acaba complicando ainda mais as coisas, porque se a gente for ver os seus desdobramentos, nós veremos que essa tentativa de explicação acaba complicando ainda mais. Porque olha só, então vamos supor que realmente, na visão deles, o homem reprovado apenas, aquele que não foi eleito antes da fundação do mundo para a salvação, só ele então pode resistir ao Espírito Santo. Os eleitos não irão resistir, porque eles vão ter uma graça irresistível, um presentinho dado por Deus, quando eles escutarem a mensagem do Evangelho, e essa graça irresistível, então, fará com que eles aceitem a Jesus Cristo. Então, eles não irão resistir ao Espírito Santo. Mas os reprovados, os réprobos, vão resistir à voz do Espírito Santo. Mas isso fica confuso, sabe por quê? Porque quer dizer que o Espírito Santo, segundo esse versículo, e segundo eles também, está tentando convencer pessoas que ele mesmo já reprovou para essa salvação. Olha como fica confuso essa interpretação. O Espírito Santo, antes da fundação do mundo, Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu quem seriam os predestinados ao inferno. Como diz Romanos capítulo 9 na interpretação deles, né? Amei Jacó e aborreci de Esaú, ou seja, tem uma reprovação para Esaú, ou para o grupo que Deus não elegeu. Existe uma reprovação. Então quer dizer que Deus já reprovou esse grupo de pessoas e não quer salvar esse grupo de pessoas. Não é do agrado do Senhor e da vontade de Deus que esse grupo de pessoas sejam salvos. Diga-se de passagem, a maioria da humanidade. Então, o Espírito Santo ainda tenta convencer essas pessoas para a salvação, uma salvação que ele mesmo não quer dar para essas pessoas. Ele prega, vamos dizer assim, o evangelho chega aos ouvidos dessa pessoa e Deus não dá para essas pessoas aquilo que é chamado de graça irresistível. Mas Deus responsabiliza ainda essas pessoas por rejeitarem o Espírito Santo, por rejeitarem a mensagem do evangelho. Mas Deus não quer que elas sejam salvas. E Deus não vai abrir as portas da salvação. Elas estão escutando a mensagem do Evangelho apenas para uma condenação, sendo que elas não têm a possibilidade de aceitar o Evangelho. Olha como que fica confuso. Meus irmãos, só embaralha. Como a gente costuma dizer, essa ideia é aquela ideia sem pé e sem cabeça. É sem sentido nenhum. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não existe esta questão de Deus já ter selecionados alguns grandes sortudos para a salvação e selecionados os grandes azarados para a condenação. Não existe essa ideia. Na Bíblia não existe essa ideia. Isso é uma ideia calvinista que foi colocado por cima das Escrituras. Então, quando a pessoa já está com esse óculos calvinista e vai ler a Bíblia, ele começa a enxergar a Bíblia desta maneira que o calvinismo acaba ensinando. Mas não, a gente percebe que a Bíblia não ensina isso. A gente precisa tirar esses óculos, chamado calvinismo, deixar de lado, e aí sim você vai para a Bíblia sem ter esta contaminação nos seus olhos, sem ter essa contaminação na sua mente, e assim você entenderá a Bíblia de fato como ela é.
Estevão aqui está dizendo claramente para essas pessoas: vocês podem aceitar Jesus, mas vocês estão escolhendo por conta própria rejeitar a Cristo Jesus. E vocês não aceitam não por uma falta de uma graça irresistível, não, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Como diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Mas eles, por conta própria, escolheram rejeitar a atuação do Espírito Santo na vida deles, e é por isso que eles não creram na mensagem de Estevão, não creram na pessoa de Jesus Cristo. Olha só alguns versículos para nós na Bíblia que mostra evidentemente a possibilidade do homem rejeitar a mensagem do Espírito Santo, rejeitar a atuação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero ler alguns textos aqui. Olha só Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim para nós: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Note que o Espírito Santo de Deus, ele age na humanidade, ele age nas pessoas, cumprindo aquilo que está escrito em João, que ele veio para convencer o homem, convencer do pecado, da justiça e do juízo. A atuação do Espírito Santo no coração da pessoa é convencer ela de que ela está numa situação deplorável de pecado, numa situação de condenação, convencer de que ela precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. O Espírito Santo trabalha no coração da humanidade, mas o homem tem a possibilidade de rejeitar essa atuação do Espírito Santo no seu coração, não querendo, dessa maneira, ser convencido pelo Espírito Santo. Se ela rejeita e resiste a essa atuação, é lógico e óbvio que ela não vai depositar sua fé em Cristo, não vai se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Mas se ela der ouvidos à atuação do Espírito Santo e à voz do Espírito Santo em sua vida, aí sim ela crerá em Jesus Cristo e será levada ao arrependimento, se voltando dessa maneira a Jesus Cristo. Esse versículo deixa claro que o Espírito Santo atua no coração da humanidade, dando a possibilidade para as pessoas se arrependerem e crerem na mensagem do Evangelho. Olha um outro texto também. Quero ler agora Provérbios. Provérbios capítulo 1. Eu lerei aqui o versículo 23 a 25. Provérbios 1, 23 a 25 dizem assim: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Meus irmãos, note que Deus está sendo sincero no convite da salvação. Eu copiosamente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber das minhas palavras. É desejo de Deus a salvação da humanidade. E por causa desse grande amor, por causa desse grande desejo, Ele dá a oportunidade para a humanidade. Mas Ele não irá forçar uma salvação. Ele não irá forçar a salvação com uma chamada graça irresistível, onde a pessoa não terá, vamos dizer dessa maneira, uma escolha, onde as suas emoções e volição e vontade serão mudadas e modificadas por essa atuação do Espírito Santo, e ela aceitaria então dessa maneira a mensagem do Evangelho, mas essa graça irresistível seria negada àqueles a quem Deus já predestinou para o inferno. Então eles ouviriam do Evangelho sem essa graça irresistível que daria para eles a única possibilidade de aceitar a mensagem do Evangelho, mas Deus retira essa graça irresistível. Então eles ouvem a mensagem e automaticamente resistem, já que essa seria a natureza do homem, somente resistir tudo aquilo que vem de Deus. Meus irmãos, não é dessa maneira calvinista que a Bíblia tem que ser interpretada. Isso acaba sendo um erro, essa interpretação. Mas a clareza da Escritura, como esse texto está dizendo, é que é desejo de Deus e a vontade de Deus a salvação de todos. Ele não deseja a reprovação antecipada da maioria da humanidade, jamais.
Deus ele deseja a salvação de todos, mas não vai forçar a pessoa forçadamente. Ele vai dar a possibilidade para a pessoa escolher usando a sua volição. E nesse contexto aqui, a volição desse grupo é que eles recusaram e rejeitaram e não atenderam a mensagem do Evangelho. Eles rejeitaram a atuação do Espírito Santo em seus corações. Perceba como a Bíblia toda ela fala sobre esta responsabilidade humana. Olha só também um outro texto. Mateus, capítulo 23, o versículo 37. Mateus 23, versículo 37, vai mostrar para nós aqui a vontade divina e a vontade humana. E diz assim Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Meus irmãos, diante desse choro de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, ele declara qual é a vontade divina. A vontade divina era: quantas vezes eu quis salvar vocês, reunir vocês debaixo das minhas asas de proteção. Mas ele também revela a vontade humana. Mas vós não o quisestes. Vocês não quiseram essa salvação. Qual foi o resultado? A gente vê um lado, a vontade divina, do outro lado, a vontade humana, e o resultado foi o quê? Que eles não foram salvos. Por quê? Isso faz o homem ser mais forte do que Deus? Jamais, de maneira nenhuma. Mas Deus, na sua soberania, escolheu salvar o homem, dando ao homem o presente gratuito, mas o homem precisa aceitar esse presente de salvação. Se ele não quiser aceitar, Deus não vai lá e vai salvar essa pessoa e vai implantar um chip na mente dele chamado graça irresistível, para que essa pessoa então possa aceitar a mensagem do evangelho de uma maneira, vamos dizer assim, automática. E não vai dar esse chip na mente da pessoa que antecipadamente já foi reprovada por Deus, porque Deus não queria que essa pessoa fosse salva, sendo esse chip chamado de graça irresistível, que é um dos pontos do calvinismo. Meus irmãos, não é dessa maneira que Deus trabalha, e isso não está na Bíblia. A gente percebe que Deus, ele quer salvar todas as pessoas, e na sua soberania escolheu salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, ainda que Deus deseje a salvação deles, ele não vai dar a salvação, já que a pessoa não quer ser salva. Note que a Bíblia fala que não é desejo de Deus que o ímpio morra no seu caminho, mas antes que ele se converta do seu mau caminho e aceite a mensagem do Evangelho. Olha um outro texto também, João capítulo 3, mostrando a possibilidade da resistibilidade do homem ao Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Note que é desejo de Deus a salvação de todos, e ele fala: quem crê vai receber a vida eterna. Mas a pessoa que escolhe se manter, a pessoa que decide se manter rebelde contra o Filho, não terá, evidentemente, a vida eterna. Meus irmãos, esta é a interpretação clara das Escrituras. Não existe essa ideia de predeterminação de quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, inclusive a predeterminação de todos os atos da história, como o calvinismo acaba ensinando, que Deus predestinou tudo, todo nos seus mínimos detalhes. O mover de um dedo, um erro de um datilógrafo, o sorriso de uma criança, inclusive o pecado, como diz alguns calvinistas. Meus irmãos, não é dessa maneira que Deus trabalha com a humanidade. Ele não escreveu a história de uma maneira que tudo tem que acontecer segundo a pré-ordenação de Deus e nós estamos fadados a isso. Porque isso significaria que quando uma pessoa rejeita o evangelho, isso já tinha sido escrito por Deus lá no passado, que a pessoa deveria rejeitar o evangelho. Mas Deus ainda culpa essa pessoa por rejeitar o evangelho, sendo que ele já tinha pré-ordenado essa
rejeição da pessoa e vai culpar a pessoa porque ela não aceitou o evangelho, mas a pessoa não tinha nenhuma possibilidade de fazer diferente, porque Deus já tinha pré-ordenado que ela rejeitasse o evangelho e Deus negou para ela a graça irresistível, o que daria para ela uma possibilidade dela aceitar o evangelho. E Deus prega o evangelho para ela falando que quer salvar, vinde a mim e tudo mais, mas lá no fundo, segundo essa interpretação calvinista, não é desejo de Deus que essa pessoa seja salva. Então note que isso traz uma confusão muito grande. Por quê, meus irmãos? Nós devemos tirar esse óculos chamado calvinismo dos nossos olhos e não interpretar a Bíblia aos óculos do calvinismo, porque senão a gente acaba criando buracos, a gente acaba criando poço sem fundo e um beco sem saída, porque não é a interpretação correta. A interpretação correta que nós estamos vendo aqui é que, de fato, Deus é soberano, está acima de todas as pessoas, mas Ele não precisa pré-ordenar até os atos da humanidade, os atos livres da humanidade. E Ele deu ao homem essa responsabilidade de escolha. Deus ama a humanidade, deseja a salvação de todos e deu ao homem a oportunidade de escolha, de aceitar ou rejeitar a atuação do Espírito Santo em sua vida. Então é isso que Estevão está falando para o seu público, para o Sinédrio, para esses judeus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, vocês estão resistindo. E vocês estão resistindo não é por falta de uma graça irresistível, não, jamais, é porque vocês querem resistir. Não foi porque Deus pré-ordenou que vocês resistissem, não, vocês que querem resistir. Então aqui está a explicação desse versículo 51 e a gente tentou abranger ele num escopo maior, falando e aplicando esse versículo dentro do plano de salvação. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos e vamos ainda continuar na próxima live falando aqui dessa conclusão de Estevão falando com o seu público.